Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. Na aula de hoje, vamos resolver essa questão que fala um pouco sobre concentração molar. Que massa do ácido nítrico HNO3 deve ser dissolvida em água, de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido nítrico e 0,2 mol por litro. Bom, essa questão ela pode ser resolvida de diversas formas diferentes. Nessa aula eu vou fazer de duas formas. Eu vou utilizar uma fórmula de concentração molar e vou utilizar também a regra de 3 para fazer esse cálculo para aquelas pessoas que não gostam de utilizar a fórmula. Mas a primeira maneira que eu vou fazer é utilizando fórmula, tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui. Concentração molar é igual à massa que a gente tem do soluto, no caso aqui o soluto é o ácido, então HNO3, sobre a massa molar do ácido, HNO3, multiplicado pelo volume da solução. Tá? Observe que esse HNO3 não faz parte da fórmula. Isso é porque essa é a substância deste exercício. A fórmula seria M1 aqui e Mzão1 aqui, quer dizer que é a massa do soluto que está em cima e a massa molar deste mesmo soluto. É basicamente isso, tá? Só para ficar um pouco mais claro, eu vou escrever aqui o que é cada coisa da fórmula, tá? Aqui, opa, já estou escrevendo errado. Essa daqui é a concentração molar, pode também ser chamada de molaridade. Não confundir com molaridade, que é outra coisa, tá? E essa daqui é a medida em mol por litro. Temos aqui em cima a massa, medida em gramas. É importante você saber as unidades de medida, porque, por exemplo, o volume. Existem exercícios que trazem o volume em ml, em gramas por centímetro cúbico, em metro cúbico, né? Mas nessa fórmula você só usa ele em litro. E aqui eu coloquei um grama aqui do nada enquanto eu falava, né? Só para mostrar que não pode usar qualquer unidade, tá? Tem que ser o litro, a unidade correta. E o massa molar, esse massa molar, a unidade de medida é grama por mol. E são dados que a gente tira da tabela periódica, tá? Grama por mol. Aqui no caso, eu vou passar alguns dados da tabela periódica, que são as massas dos elementos hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, temos o H, o N e o O. A massa que você encontra do hidrogênio na tabela periódica é de 1, a do nitrogênio 14 e a do oxigênio 16. Todas as massas aqui aproximadas, tá? São valores quebrados esses. E aí você vai fazer o seguinte, para você calcular, a primeira coisa que a gente vai fazer, independente se você fosse fazer por regra de 3 ou por fórmula, você precisa calcular a massa molar do ácido nítrico. Você ia precisar dela de qualquer maneira, tá? A massa molar do HNO3, lembrando que ela é medida em gramas por mol. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai pegar aqui, ó, o HNO3 ele tem hidrogênio, tem nitrogênio e tem oxigênio. Qual é a massa de cada um? Hidrogênio é 1, nitrogênio é 14 e oxigênio é 16. Qual a quantidade de vezes que aparece o H aqui na fórmula? Não tem nada na frente dele, ele aparece uma vez. Então, você vai multiplicar a massa dele por 1. Não tem nada na frente do N, o N aparece uma única vez também, vai multiplicar por 1. Tem 3 na frente do oxigênio, então a massa do oxigênio você vai multiplicar por 3. Aqui temos 1 vezes 1, que vai dar 1, 14 vezes 1 vai dar 14, e 16, né, multiplicado por 3, que vai dar 48. Somando essas massas, temos 8 com mais 4 vai dar 12, com mais 1 vai dar 13. Sobe 1, desce 3. 4 com mais 2 vai dar 6. Então, a gente já sabe aqui que a massa molar do HNO3, ou seja, ácido nítrico, é de 63 gramas para cada mol. Agora, é fazer a aplicação na fórmula, né? A fórmula é concentração molar é igual a massa sobre massa molar vezes volume, né? Massa sobre massa molar vezes volume. Antes de fazer a aplicação, eu quero descobrir a massa, então eu vou deixar ela isolada.
Eu vou passar a massa molar e o volume para o outro lado da equação, ó. Posso pegar esses dois, que estão sendo divididos pela massa, que é minha incógnita, e jogar para o outro lado. Aí a gente fica com a seguinte fórmula: massa é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. A massa vai ser igual à concentração molar. Vamos voltar aqui para a gente pegar os valores. 0,2 mol por litro, o volume é 2, tá? Então, aqui vai ser 0,2 mol por litro, vezes a massa molar, essa que a gente calculou aqui em cima, né? Que é 63 gramas por mol, vezes 2 litros. Aqui, se você já quiser cortar as unidades, ó, o litro corta com litro, o mol corta com mol, só fica a unidade de grama, que é a unidade de medida de massa, tá? Aqui você tem, ó, 0,2 vezes 2, que daria 0,4. Vezes 63, aí eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 6,3 vezes 4. Vai dar na mesma, do que 63 vezes 0,4, tá? A única coisa que eu fiz aqui, ó, 0,4. Na multiplicação, se eu aumento 10 vezes esse valor, o outro valor eu tenho que diminuir 10 vezes, porque eles são inversamente proporcionais. Então, eu multipliquei, eu fiz isso aqui simplesmente para diminuir a conta, tá? 4 vezes 3 vai dar 12. 4 vezes 6, 24, com 1 dá 25. Um algarismo à direita da vírgula, ela desce aqui deixando 1 à direita da vírgula também. Então, a massa que a gente vai ter é de 25,2 gramas de HNO3, ou seja, de ácido nítrico. Pronto, já fizemos o nosso cálculo, terminamos o exercício, mas utilizando a fórmula. Agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que utilizando a regra de 3, tá? Então, o primeiro modo foi com fórmula. Agora, vamos fazer o segundo modo, usando regra de 3. Vai ficar bem mais rápido, porque a gente já calculou a massa molar, tá? Regra de 3. Então, como que vai ser pela regra de 3? Você vai começar com o valor da massa molar. Você teria que calcular ele, tá? Do HNO3. No caso aqui, a gente já calculou, então dá 63 gramas por mol. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Lembre-se que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Mas 1 mol também é igual à massa molar, a massa molar da substância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tenho 63 gramas por mol, a cada 1 mol eu tenho essa massa. Se eu tiver um número de mols diferentes, eu vou ter uma massa diferente, tá? A concentração molar é de 0,2 mol para cada litro. E o volume que a gente tem é de 2 litros. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero descobrir quantos mols eu tenho. Se eu tenho 0,2 mol por litro e eu tenho, na verdade, 2 litros, então eu tenho 0,4 mol, certo? Olha só, eu estou dizendo que eu tenho 0,2 mol de ácido nítrico, de HNO3, a cada 1 litro de solução. É isso que significa falar que você tem 0,2 mol barra litro. São 0,2 mols do soluto por litro de solução. Então, aqui a gente está fazendo uma regra de 3 entre quantidade de matéria, em número de mols, e o volume. Só que a quantidade de matéria é do soluto e o volume aqui é da solução, tá? Se eu tiver 2 litros de solução, 2 litros da mistura, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter de HNO3? Regra de 3 para a gente descobrir. X vai multiplicar por 1, que vai dar X, e o 2 vai multiplicar por 0,2, o que vai dar 0,4. Então, nós temos aqui 0,4 mol de HNO3, tá bom? 0,4 mol de HNO3. Agora, você vai dizer o seguinte, bom, se em 1 mol eu tenho a massa molar da substância, e como assim 1 mol tem a massa molar da substância? Olha aqui, gente, eu tenho, a cada 1 mol, eu tenho 63 gramas de HNO3. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,4 mols. Então, você vai falar o seguinte, se eu tenho 63 gramas de ácido nítrico para cada 1 mol
de ácido nítrico, mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,4 mol de HNO3, que é o ácido nítrico. Qual vai ser a massa em gramas de HNO3? É basicamente... Opa, deu uma invertida aqui na substância, ó, de HNO3. É basicamente isso. Você vai fazer uma multiplicação cruzada, você vai ter aqui x vezes 1, que vai dar x, e 6 multiplicando por 0,4. E aí a gente vai fazer essa quantia. Não é 6 não, é 63, tá? 63 vezes 0,4, novamente eu posso colocar essa conta assim, ó, 6,3 multiplicado por 4, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 6, 24, 1 dá 25, né? Então, a gente ficou com 25,2 gramas de HNO3. Igualzinho no exercício de cima. Mesma massa, né? Óbvio, a gente só está fazendo de uma forma diferente, mas é o mesmo exercício, tá bom? Então, pessoal, terminamos aqui a resolução dessa questão. Fizemos ela por regra de 3 e também por fórmula. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você tenha interesse em assistir mais videoaulas, além de se inscrever, você pode também ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Se você precisar de cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, temos esses cursos de Química aqui no Estuda Mais, que ficam na descrição do vídeo. Mas caso você precise de uma atenção especial, né, para te ajudar em aulas particulares, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Te encontro numa próxima aula, desejo bons estudos a você e até mais.